Olá, bem-vindos e bem-vindas a este vídeo que vamos falar de algo tão sagrado, bonito e profundo, que é o Caminho de Santiago de Compostela. Eu sou Shirayan Daniele Ribeiro, sou facilitadora de retiros de autoconhecimento, escritora, terapeuta, e estou aqui para conversar com você um pouco sobre o Caminho de Santiago. Estamos a ponto de sair um grupo agora para realizar no mês de junho de 2022 um pedaço do nosso Caminho de Santiago. O grupo já está chegando aqui na Espanha, eu já estou aqui, vim antes, moro aqui em Maiorca, e vim aqui para gravar um pouco, para contar um pouco da história, do que precisa, um pouco do que é importante, eu acho, a gente saber antes de empreender o Caminho de Santiago de Compostela. Então vamos lá, como é que começou tudo isso? Primeiro de tudo, vamos saber quem foi Santiago. Santiago era chamado Santiago el Maior, porque existia outro discípulo que se chamava Santiago Menor, e Santiago foi um dos 12 discípulos de Jesus Cristo, de Jesus de Nazaré. E ele foi um dos discípulos que veio para a Espanha evangelizar a Espanha, e no ano de 44 depois de Cristo, ele foi morto em Jerusalém, decapitado, por Herodes de Agripa. E ao ele ser decapitado, seus discípulos recolheram os restos do seu corpo, entraram em uma barca na Palestina e vieram nessa barca trazendo os restos de Santiago Maior para a Espanha, cruzando o mar Mediterrâneo, chegaram aqui e foram perseguidos e foram escondendo, e esconderam num sarcófago o corpo de Santiago de Compostela. E tiveram que passar 8 séculos, e quando na Galícia havia um ermitão, eu anotei o nome dele aqui porque são uns nomes tão importantes a gente sentir no coração essa história tão bonita. Um ermitão de nome Pelaio estava fazendo o seu retiro, o seu recolhimento, e ele por 3 noites seguidas viu uma luz muito forte, uma estrela e uma luz muito forte no céu. E depois de 3 noites seguidas, ele considerou algo muito especial, e ele foi até o bispo local e disse: puxa, tem 3 noites que eu estou vendo essa luz muito intensa, muito forte no céu, apontando uma localização. E esse bispo foi lá e encontrou o sarcófago, o lugar onde estava enterrado Santiago o Maior e seus 2 discípulos, Teodoro e Atanásio, 2 discípulos fiéis e leais que cuidaram do corpo do seu mestre até o último momento. E foram enterrados os 3 juntos. Quando esse bispo fez essa descoberta, foi algo, imagina, 8 séculos depois, encontrar os restos mortais de um dos discípulos de Jesus, foi algo muito importante, e a história vai contando, com o tempo vai passando, vão se comentando, o rei Afonso IV, que era o rei de León, né, de León e Castilha, Afonso IV foi a primeira pessoa a peregrinar. Ele veio de Oviedo, que hoje em dia se chama o caminho antigo, o caminho rústico, caminhou 300 quilômetros até o ponto onde estavam os restos mortais, e ele fez uma capela, construiu uma capela. E aí se começou a história de Santiago de Compostela. Compostela vem do latim Campo Stellae, olha que bonito, Campo Stellae, que significa campo de estrelas. Então, nesse campo, onde uma estrela trouxe uma luz e revelou os restos mortais de Santiago e seus 2 discípulos, rei Afonso IV, rei de Leão e Castilha, veio e construiu a primeira capela. Essa primeira capela foi em 1075, no ano de 1075. Demoraram 75 anos para ser construída, e no ano de 1211 ela foi oficialmente declarada essa catedral, esse símbolo da Igreja Católica medieval. E aí começaram, na época, a Igreja de Santiago de Compostela foi um ponto de chegada de peregrinação, um dos maiores do mundo nessa época medieval, só perdendo, né, concorrendo para Jerusalém e Roma, as peregrinações de Jerusalém e Roma.
Então, tem uma história muito potente nesse caminhar pelo caminho de Santiago de Compostela. As pessoas, nessa época, acreditavam que se você completasse o caminho até o final, a metade dos seus pecados iam ser pagos, e quando você morresse, você ia ter esse desconto, por falta de uma melhor palavra, dos seus pecados, porque você fez essa peregrinação de arrependimento, de oração, de entrega. Então, puxa, tem muitas histórias quando você começa a escutar o Caminho de Santiago, as histórias antigas, é muito bonito o que a fé, a crença, a repentance, que é esse arrependimento, essa coisa de você querer se purificar, deixar tudo para trás, se arrepender, se perdoar, pedir perdão, é como um novo restart, um novo começo na sua vida. E eu sinto que isso é o que muitas pessoas talvez vão procurando no caminho de Santiago de Compostela, como um chamado sagrado profundo de fé. Hoje em dia, independente da sua religião, você pode fazer o caminho de Santiago de Compostela. São pessoas de diferentes religiões, de diferentes países do mundo inteiro. Eu vou fazer meu segundo caminho de Santiago, é a primeira vez que eu vou levar um grupo comigo. E eu estava olhando esses dados porque eu achei muito legal que só no ano de 2019 passaram 347.578 peregrinos no caminho de Santiago de Compostela. Olha que incrível isso, como esse caminho tem essa força e essa atração das pessoas soltarem, se desconectarem do seu dia a dia, das suas vidas, e dedicarem, muitas pessoas, dias, semanas, meses, fazendo uma peregrinação, uma conexão com algo, com algum pedido forte e profundo da sua alma. Bonito isso, né? Então, eu conheci o Caminho de Santiago através de um livro do escritor Paulo Coelho, quando eu tinha 14 anos de idade, e eu sonhei em fazer esse caminho até os meus 32 anos, se eu não me equivoco, foi quando eu fiz a primeira vez, no ano de 2017. E agora estou indo por segunda vez, e eu sinto que é um espaço de uma conexão profunda a nos escutarmos, a nos desacelerarmos e poder escutar essas vozes que estão dentro de nós, que estão clamando por algo maior, algo mais que o trabalho, que o dia a dia do trabalho, algo mais que as coisas superficiais, algo mais que só o que você pode prever, algo mais que está previsível na nossa vida. Mas é uma desconexão da máquina da automaticidade, da programação de bum bum, pensar da mesma maneira, atuar da mesma maneira, ter as mesmas reatividades, ir para o mesmo lugar, do mesmo jeito, ser a mesma pessoa. O caminho te abre essa oportunidade de você deixar essa outra pessoa para trás e caminhar através do nascimento do novo você. Essa foi a experiência que eu tive, e essa é a experiência que eu convido as pessoas que vêm caminhar comigo, fazer comigo o Caminho de Santiago, que nós coloquemos uma intenção, um propósito e um caminhar com uma presença enfocada nesse escutar essas vozes dentro de nós, em fazer as nossas oferendas, em fazer as nossas orações, em receber as nossas bênçãos, em limpar o que nós estivermos trazendo de pesado, de tristezas, de dores, de coisas não digeridas e não compreendidas, de pararmos e fazermos algumas dinâmicas em grupo, fazermos as nossas meditações, ter um trabalho prévio de condicionamento corporal, e se não tiver, nós podemos adaptar o caminho às pessoas que têm esse desejo de ir fazer essa peregrinagem, mas que o corpo já não acompanha, que tem algum desafio corporal, e nós podemos possibilitar a cada pessoa que possa ter essa experiência, que é tão transformadora, que é tão acolhedora, que é tão crua, que é tão pura. Então, de verdade, muito feliz, e quero falar um pouquinho para vocês, então, como é que funciona a peregrinagem hoje em dia, ou a peregrinação. Como eu moro há 20 e poucos anos fora do Brasil, entre os Estados Unidos, a Espanha e a América Latina, vai sair um portunhol aqui misturado, você vai compreender que se eu falar alguma barbaridade em português é porque o portunhol entrou forte. Peregrinação, peregrinagem, assim a gente vai. Então, queridos e queridas, há várias maneiras de nós fazermos essa peregrinagem. Nós podemos fazer a pé, podemos fazer de bicicleta, podemos fazer a cavalo, e inclusive eu descobri que tem uma peregrinação que você pode fazer com um veleiro. Então, várias opções, né?
Nós, dessa vez, vamos sair de León, nós vamos sair de um ponto no meio da peregrinação e vamos fazer o caminho francês. Há vários caminhos, o caminho rústico, o caminho francês, o caminho português, há vários. Hoje em dia, há 7 caminhos. Eu gosto do caminho francês, tem um chamado especial para mim por esse caminho. A outra vez eu comecei em Ponferrada e dessa vez nós vamos começar em León. Se você for desde o princípio, você vai começar lá na França, em Jean-Pierre-de-Port, cruzando os Pirineus. Próxima vez, se Deus quiser, eu vou conseguir começar de lá. Tem um chamado forte pelo caminho francês. Cada vez eu vou fazendo um pedaço mais, até que em algum momento talvez a gente consiga vir desde a França, cruzar os Pirineus. E aí, gente, o que a gente faz? Então, nós vamos lá, nós estamos preparados para o nosso caminho, temos a nossa intenção muito clara, as coisas que nós queremos transcender nesse caminho, desfrutar, abrir, viver essa aventura com profundidade, com presença, com intenção. Então, nós vamos chegar na nossa cidade de partida e lá naquela cidade nós vamos na primeira catedral ou no albergue de peregrinos que nós encontrarmos e nós vamos pedir o nosso passaporte. O nosso passaporte, a nossa certificação de peregrino, é um caderninho onde cada lugar que nós vamos passando, nós vamos colhendo uns stamps em inglês, umas estampillas em espanhol, uns carimbos em português. Uns carimbos que vão mostrando o nosso recorrido no caminho de Santiago. Esse livrinho é a tua certificação, é o teu passaporte para você entrar nos albergues públicos, ter acesso aos albergues públicos e mostrar a tua credencial, essa tua credencial de peregrino. Então, você chega, para você ser hospedado em albergues públicos, você precisa ter esse passaporte, que é a sua identificação credencial de peregrino. Você pode encontrar no teu hotel de início, no teu hostal de início, numa igreja de início, e lá você pega o seu certificado e começa a sua jornada. Quando você vai caminhando, existem umas certas regrinhas se você quer fazer oficialmente o caminho de Santiago de Compostela. E essas regrinhas dizem que você precisa ter 2 selos por dia, 2 carimbos por dia na sua credencial de peregrino. Então, você está caminhando, você para num restaurante, pede sua credencial, no seu hotel que você dormiu, você pede o seu stamp para a sua credencial, numa catedral, uma igrejinha que você passou, você vai lá e faz o seu stamp. E para você chegar no final, e se você quiser, você pedir a sua compostelana. Sua compostelana é um certificado que comprova que você fez mínimo caminho ou mínimo 100 quilômetros no caminho de Santiago, se é em bicicleta são 200 quilômetros, e te dá esse certificado muito bonito, escrito em latim, inclusive o seu nome, eles escrevem o seu nome em latim, é muito bonito, e você tem esse certificado, que fica assim como essa lembrança para ti, de ter chegado até o final e ter concluído a proposta que você veio, e trazer essa força para a sua vida, de ter a força para chegar até o final, quando você se propõe a algo que é bom para você. Então, é muito bonito, cada selo, cada lugar que você vai, aquela coisa de você ir avançando e preenchendo o seu certificado. E o que nós vamos levar, gente? O que nós levaremos no caminho de Santiago de Compostela? Então, a coisa mais importante no caminho de Santiago, depois da sua intenção, do seu coração aberto, são os nossos pés, né? Esses são os veículos, esses 2 pedacinhos do nosso corpo são os veículos que vão nos conduzir até o final. Então, os nossos pés vão precisar de 2 coisas muito importantes. Uma meia especial para você realizar a sua caminhada. Eu tenho 2, 3 tipos diferentes. Vou trazer aqui só para você ter uma ideia. Uma meia que tenha um reforço e que seja especial para caminhadas. Então, essa é uma delas que eu vou levar esse ano. Ela tem um apoio que o seu pé vai precisar. E um tênis, um sapato de caminhada que eu vou mostrar para vocês depois. Um bom tênis de caminhada, de trekking. Eu gosto dos de cano mais alto, né? Porque protege um pouco o tornozelo, né? O ankle. E você se sente mais firme ao caminhar. Você, meu 2º ano com a mesma botinha de caminhada. É minha companheira, já fiz várias peregrinações com ela. Então, vai ser a minha companheira. Símbolos que nós temos do caminho de Santiago. Nós temos o símbolo que é o cajado.
Antigamente, na época de peregrinagens, né, das peregrinações, os peregrinos viajavam com um cajado, que o ideal é que fosse mais alto que você, esse cajado. Era um cajado usado para te apoiar na caminhada, mas mais que tudo para afastar algum tipo de animal, né, selvagem, ou inclusive se defender de muitos ladrões que existiam no caminho, em algum momento, né, na época medieval. A coisa não era fácil, minha gente, na época medieval. Então, você viajava com o seu cajado. Junto com o seu cajado, você levava essa é uma só simbólico, né? Esse pequenininho simbólico, mas é como se fosse o cantil daquela época, onde nós chamamos a purunga, né? Em alguns lugares do Brasil, onde você carregava na sua época medieval a sua água aqui dentro. E logo nós temos a vieira, que é a concha que mantém esse símbolo tão bonito do Caminho de Santiago, e aí muitas histórias sobre a vieira. Então, uma das histórias simbólicas sobre a vieira é que ela tem todas essas linhas, como se fossem todos os caminhos do mundo, que te levam todos a Santiago de Compostela, como se todos os caminhos fossem te levar a um ponto sagrado em comum. Muito bonito isso, essa é uma das histórias que falam sobre a vieira. E a outra é que você, ao chegar em Santiago de Compostela, era uma região que existiam muitas conchas como essa, então que os peregrinos da época medieval recolhiam essas conchas porque era a sua maneira de comprovar que você realmente chegou até o fim, porque você recolhia uma dessas conchas que está no final. Santiago de Compostela está muito perto de Finisterre, que em latim significa, Finisterre em latim, traduzido para o português, é o fim da terra, que era onde antigamente se acreditava que acabava o mundo, que você chegou no fim da terra, no mar, e você olhava para o horizonte e a crença daquela época era que terminava ali, né? Terminava aquela água e caía para baixo e acabou o mundo. Então, Finisterre. Então, era uma área litorânea onde se achava essas conchas. Essa é uma das histórias que se contam sobre a vieira. Outras é que as pessoas utilizavam para voltar nas próximas vezes, utilizavam para tomar água, para comer, como um objeto, um utensílio, para te ajudar na tua peregrinagem. E é mundialmente conhecida como símbolo do Caminho de Santiago de Compostela. Show, né, gente? Hoje em dia, as pessoas já caminham com algo mais prático e caminham com os seus bastões de caminhada. São bastões que eu recomendo muito, você escolher um super leve para você e super confortável, depois você vai ajustar a altura do seu braço, né, mantendo o seu braço em 90 graus, e você vai estar caminhando com seus bastões de caminhada, tá bom? Importante ele ser levinho e você poder engatar ele na sua mochila, na sua caminhada. E aí, gente, a mochila, o que a gente faz com essa mochila? Então, a mochila, trouxe aqui para vocês um modelo, eu gosto das mochilas de 25 litros, de menos de 30 litros, tem pessoas que gostam de 30 litros, de 35, eu gosto desse tamanho aqui. Ela tem uma proteção muito importante na lombar, aqui nas costas, em cima também, super acolchoadinha, pode ser da marca que você escolher, que seja bem confortável para você, porque vai ser sua companheira durante toda essa caminhada. Então, ela precisa estar muito ajustada ao corpo e muito confortável. Dentro dela, o que será que nós colocamos dentro dela? A ideia é que você carregue o peso da sua mochila 10% do peso do seu corpo. Pensa! 10% do peso do seu corpo. Tem uma amiga que falou, eu vou começar a comer mais para poder levar mais coisa dentro da mochila, porque só 10% do meu corpo não dá. Então, para os participantes que vêm comigo, eu recomendo muito nós estudarmos um pouco o Caminho de Santiago antes de ir, para não andar perdido, sem saber realmente a profundidade do que a gente vai fazer. E a segunda coisa é assistir um documentário sobre minimalismo. Eu vou colocar um documentário que eu adoro aqui embaixo, para você assistir, é um pessoal do Brasil, de Portugal, muito legal, adoro esse documentário, e te traz essa noção de que você vai fazer um caminho que você pode fazer de qualquer maneira, da maneira que você escolher, mas eu recomendo você ter experiência de passar pelos albergues dos peregrinos, pelo menos algumas noites, e de ter uma mochila leve, onde você caminha com o minimalismo, você caminha com o mínimo que você precisa para fazer uma peregrinação, que é você, a natureza e Deus, e o universo que é sagrado para ti. E essa mochila te traz o mínimo para você não se distrair com nada e sentir a liberdade que é caminhar pelo mundo de maneira leve. Eu acho que foram as duas
coisas que me marcaram muito, depois eu vou falar mais sobre isso, é sentir essa liberdade de precisar de tão pouco, é uma coisa que te preenche muito, te dá muitas certezas a respeito da vida. E a segunda coisa é que quando você chega lá e você vê que você caminhou 100, 200, 300 quilômetros, você pensa, meu Deus, eu posso ir a pé a muitos lugares na minha vida. Eu morava em Miami quando eu fiz o primeiro caminho e eu ia para o supermercado a pé, com a mochila, colocava as coisas na mochila e voltava. E dava assim uns 40 minutos de caminhada e o pessoal me achava louca, assim, como em Miami tu vai caminhar até o supermercado e voltar? Mas era uma experiência que ficou muito gravada em mim, essa liberdade que nós temos de, se precisar, nós fazemos coisas a pé. Então, mochila. Eu coloquei várias coisas aqui dentro, vou puxando para você. Uma das coisas muito importantes na sua mochila é o seu cantil, onde você vai levar a sua água. Se você quer pôr uma garrafa de cada lado, você põe. Eu gosto muito desse Camel Bag, que essa aqui a gente já usou para fazer várias caminhadas na nossa família. Você engata dentro da mochila, a água está aqui, essa aqui eu posso preencher até 2 litros, e você está caminhando com ela atrás da mochila, e vem aqui, toma sua água, feliz, não tem que tirar a garrafa, abrir a coisinha da garrafa, colocar de volta, né? O meu outro ano eu fui com uma garrafa de cada lado, e agora eu estou indo com esse aqui, estou achando muito legal, já fiz caminhadas com esse cantil e achei muito prático, então recomendo. É fácil de achar em qualquer loja. Outra coisa que está aqui na nossa mochila, um boné, muito importante por causa do sol. Esse boné aqui eu gosto muito dele, o formato dele aqui, e o tecido dele tem um filtro solar de 40, fator 40. Como a gente, geralmente eu faço na primavera aqui na Espanha, segunda vez, esse ano o calor está muito mais forte, eu me sinto mais confortável com algo que tem já uma proteção solar na nossa cabeça. Não está aqui comigo, esse boné, eu tenho ele com uma proteção extra, que você clica aqui, nesses botõezinhos, desse lado e do outro, e quando eu coloco ele e clico essa proteção lateral, fica aquela proteção que tapa o pescoço, que é muito bom para os homens ou para as mulheres que têm o cabelo curto, para não ficar dando sol nas costas e queimar o seu pescoço ao caminhar. Então, eu adoro o meu, eu clico aqui, ele fica uma cortininha, protege meu cabelo, se está amarrado, e meu marido usa muito porque protege o pescoço dele. Então, para os homens é muito bom, e para as mulheres que têm cabelo curto também, beleza? Logo que temos aqui uma capa de proteção da mochila. Essa é para quando você pegar chuva, se você pegar chuva, você põe a sua mochila aqui dentro, e nas suas costas, né? E a mochila fica tapadinha e não molha a sua mochila e não molha a sua roupa. São duas coisas que são importantes nós estarmos atentos para não dar molhados, com a possibilidade de proteger a sua mochila e o que vem dentro. Logo vem saco de dormir. Então, de novo, nós queremos carregar só 10% do peso do nosso corpo. Legal você ir medindo tudo que você vai trazendo para ir levinho nessa caminhada. Eu escolhi esse ano uma mochila de 15 graus centígrados, porque nós estamos na primavera aqui e esse aqui é uma temperatura confortável. Ele tem menos de 1 quilo peso, 675 gramas. Aperta, fica pequenininho aqui, inclusive aqui eu posso apertar ele ainda mais. Te falo porque eu fui com outro participante comprar o equipamento com ele na loja, e quando você nunca viu, você entra na loja, tanta opção, você não tem um referencial. Então, para mim, sempre me ajudou eu olhar. Olha que pequeno, levinho. Esse aqui para você usar, porque em a maioria dos albergues, principalmente os públicos, as camas não têm algum lençol e tal, então fica mais higiênico, você leva o teu próprio saco de dormir, entra lá e tá tranquilo, tá em casa. O que eu vou levar junto com esse saco de dormir, minha gente? Eu coloquei uma coisa extra esse ano, que vai ser a primeira coisa que eu vou usar, mas que eu tô achando muito legal, que é um pequeno lençol, seria o nome. Esse é um pequeno lençol, um pequeno revestimento, caso eu queira, ele também me traz calor, então se ficar frio, eu posso vestir ele por dentro do saco de dormir, eu fico quentinha, super leve, né, que a gente não sabe, pode dar uma mudança de temperatura. Eu achei na loja, é fácil de encontrar, tem de vários tamanhos, tem outros de fleece, se o teu saco de dormir, talvez você já tenha em casa,
e é muito fininho, muito de verão, e você encontra um desses de fleece, de plush, daquele tecido bem quentinho, você só entra dentro daquilo e tu tá no céu. Levinho, pequeno, prático. Outra coisa que nós vamos levar, essa daqui, ai gente, esse aqui é o outro lençol que eu te falei, o quentinho. Esse outro lençol que é mais feltrinho, assim, que é mais quentinho, que é quando você vai fazer peregrinagens em lugares que faz muito frio e tu sente que o teu saco de dormir não vai dar conta. Outra coisa importante na nossa mochila, eu não sei se eu coloquei aqui, é uma toalha de banho, dessas bem pequenas, que você dobra, torce ela e ela já está pronta. Você não tem que se incomodar. Aqui vai ela, essa toalha de banho. Ela é muito prática, tudo vem em bolsinha para ficar mais fácil de você pôr a mão. Ela fica pequenininha. Depois que você usa ela, você amarra na mochila, continua caminhando e vai secando a sua toalha. Além disso, eu gosto de levar 2 calças, uma delas se transforma em shorts, então 2 calças de caminhada super confortáveis, uma delas tem o zíper, aquele que se transforma em shorts. Eu levo 3 meias de caminhada, 3 calcinhas, vai lavando e vai secando, vai lavando e vai secando. Eu levo 2 camisetas de manga curta e uma camiseta de manga comprida de algodão, para depois fazer as camadas. Logo, uma jaqueta de fleece, que é aquele fofinho, né? Acho que chama fleece em português. Essa jaqueta, essa mais bem quentinha. E em cima eu coloco aquela também outra jaqueta que ela vira uma coisinha desse tamanhinho aqui, fica tudo pequenininho. E é isso, minha gente, o tênis no pé, levo um só, e levo uma Havaianas. Adoro uma Havaianas. Depois que você caminha, põe seus pés umas Havaianas e relaxa, tudo de bom. E eu levo também um potinho de vaselina, e um dos segredos da caminhada, que para mim funciona muito, é pôr vaselina no pé. Todo dia de manhã eu acordo, faço meu alongamento, nós temos um alongamento específico que nós vamos passar para o grupo, faço meu alongamento, faço a minha meditação, minha intenção daquele dia, minha oração, meu pedido daquele dia, minha conexão com o que eu acho que é mais sagrado para me guiar naquele dia, para eu ter os insights do que eu vim buscar. Faço alongamento, passo vaselina nos meus pés, ponho a meia, tênis, simbora, enche o nosso cantil. E aí nós vamos parando, gente, a gente vai caminhando e parando. Geralmente você caminha entre 20 a 25 quilômetros por dia, se você faz um povoado por dia. Tem pessoal que já está na pilha, já caminha há muito tempo e treina, às vezes eles fazem 40, 50 quilômetros por dia. Eu não curto, gosto de 20 em 20, acho mais gostoso, desfruto, paro, a gente para, faz um piquenique no meio do caminho, ou para um lugar, quer tomar uma foto, fazer um vídeo, quer sentar e meditar, quer descansar naquele campo, quer encostar naquela árvore, né? O caminho de Santiago é tudo, menos uma corrida. Então, às vezes, as pessoas chegam com muito afã, querendo bater meta, chegar no próximo lugar, mas não, o caminho de Santiago é um espaço para a gente desfrutar da caminhada, conectado a esse escutar interno e não a bater mais meta na vida. Meta a gente já bate lá na nossa vida, no dia a dia, tanta meta que a gente bate. No caminho de Santiago não é feito para bater meta. Então, mais ou menos é essa. E logo eu levo uma pequeno botequim de coisas essenciais de saúde. Se você toma alguma medicação específica, leva um anti-inflamatório, uma faixa por se o pé se torce o pé. As pessoas levam agulha e linha, se você tem uma bolha, você costura, né? Fura a bolha e põe a linha, e a bolha seca mais rápido e não te machuca. Eu nunca tive bolha, de novo, vaselina no pé. Aquele cortador de unha, porque às vezes a unha vai crescendo do pé e fica incomodando, e é muito importante a unha estar curtinha, seu cortador de unha, as coisinhas que você gosta para você tomar banho, coisa e tal. E uma bateria extra de celular, acho bem importante também, porque às vezes você está gravando, tem gente que não vai querer saber do celular, não vai querer encostar, não vai querer ver, vai desconectar geral. Um beijo para você, ótimo. Eu, como tenho esse contato com as redes sociais e eu promovo os retiros e as caminhadas, os soul walks, né, as caminhadas da alma, em diferentes lugares, então eu gosto de gravar vídeos, eu gosto de gravar áudios.
Hoje em dia eu considero um tesouro, assim, quando eu escuto os áudios de eu falando comigo mesma, quando eu fiz a minha primeira caminhada, e é tão bonito me escutar naquela reflexão que eu estava fazendo, os pássaros no fundo, os meus passos na terra, no chão, o vento passando. Então, às vezes eu estava em momentos da minha vida assim, eu precisava de um up, eu colocava os meus áudios das coisas que eu tinha descoberto e falado para mim mesmo, foi muito bonito. Nesse grupo que a gente está levando agora, a gente vai fazer exercícios de escritura terapêutica também, de escrita terapêutica em português. Então, nós vamos levar um caderno, que é um peso adicional, mas já para descondicionar um pouco do celular, e nós termos esse desacelere da nossa mente, esse download do que a gente está sentindo no papel. Então, o celular vai ficar para quem gosta de tirar muita foto, muito vídeo, gravar os áudios do que você está sentindo. Tem pessoas que gostam de caminhar escutando a natureza, outros já gostam de caminhar escutando algum playlist de música que você achou importante para ti. Então, a gente fica nessa liberdade de escolher o caminho como você quiser. E o caminho você vai levando a sua mochila nas costas. Se você tem algum desafio com as suas costas, problema de coluna, não pode levar sua mochila, não tem problema. Tem um sistema no Caminho de Santiago, onde você, na época, a primeira vez que eu fui, você punha um dinheirinho, acho que era 5 euros na época, no envelope na sua mochila, avisava a empresa pegava a sua mochila do ponto A e te levava para o próximo ponto B, que era o próximo hostal ou albergue de peregrino que você ia estar, levava a sua mochila lá e você ia pagando e essa empresa ia levando. Hoje em dia já é tudo mais digital, se você precisar, então, você está vindo de uma viagem pela Europa e está vindo com mochila mais pesada ou com a mala que você precisa despachar, hoje em dia tem algo novo que se chama Correios del Camino, e esse Correios del Camino é um serviço que você contrata eles levam a tua mala, inclusive, se você está com uma mala e quer ir só com a mochila pequenininha, eles levam a sua mala lá para o Caminho de Santiago, você começou lá no outro lado, eles te levam até o ponto final e guardam a sua mala até 60 dias, pensa. Então, você tem essa liberdade de andar levinho se você está vindo de outro tipo de viagem, certo? Então, sempre checar nessas coisas do mundo o que é preciso de acordo com a lei, a saúde, vacina, pandemia, cartãozinho A, B, C, QR Code, checa tudo isso. Esse ano, nesse momento que a gente está, não tem nenhuma necessidade disso, então a gente está indo com tudo ok a respeito disso. Todo mundo que está vindo está assim, com o coração na mão, é tão emocionante ver as pessoas vindo por primeira vez, porque elas vêm sentindo esse chamado no coração tão forte, tão bonito. Então, eu estou super feliz que o grupo está chegando. Ano que vem nós temos de novo, e ano que vem nós vamos ter uma novidade, que tem um grupo de terceira idade que está se formando, eu gosto de chamar a Idade Dourada. É um grupo de pessoas de 65 a 75 anos, e a gente vai criar uma coisa bem especial para esse grupo, onde uma van possa acompanhar e tal, mas que esse grupo de pessoas possa ter o seu sonho de fazer essas semanas de caminhada de Santiago de Compostela ao seu ritmo, de acordo da sua saúde, mas poder aproveitar isso e sentir essa mesma emoção no coração. Quero ver se ficou tudo certo aqui. Bom, legal você saber que o Caminho de Santiago de Compostela é Patrimônio da Humanidade pela Unesco desde 1985. Então, puxa, legal saber que está protegido, que é um patrimônio da humanidade, que pertence a todo mundo, que nós temos a liberdade de ir lá. E a Catedral de Santiago de Compostela está na província de Corunha, em Galícia, na Espanha. É muito bonito o local, chegar na Galícia é uma maravilha. Os campos, nessa época que a gente está indo do ano, uns campos floridos, uns bosques bonitos, uns povoados abandonados, outros povoados ativos, umas igrejinhas centenárias incríveis, umas catedrais impressionantes. No caminho, antes de chegar lá no caminho, tem um castelo, 2, impressionante para nós que não tivemos a cultura do castelo, né? São coisas que te impactam, assim, é o ambiente, é outra língua, é a fé, é o castelo, é a catedral, é muito bonito, inclusive para as pessoas que não são católicas, que não vão à missa, é muito bonito as missas do Caminho de Santiago, pelo contexto que a gente está caminhando, e você é livre de ir ou não, e no final da missa os padres sempre
se despedem das pessoas que estão assistindo a missa e eles pedem, por favor, fique aqui, os peregrinos. E é tão bonito, gente, eu não me canso de dizer isso, é tão bonito, as pessoas vão saindo e vai ficando os peregrinos. Tem gente que está com a mochila na missa, tem gente que está barbudo de vários dias, tem gente que está com o cabelo assim, que você está na estrada, você está caminhando, você está desconectado de qualquer coisa que seja uma estética, você está nu, você está cru, você está curtido pelo sol, pelo vento, está com as pernas detonadas de tanto caminhar, e você está lá recebendo aquela bênção. E de verdade eu senti que os padres que faziam as bênçãos foram um coração tão aberto a reconhecer o valor que há nas pessoas hoje em dia de ter a ousadia de desconectar do mundo das formas da sociedade, da agenda do diário, do seguir a máquina, do automatismo, do mecânico, e reservar um espaço para ti, para tu te sentir assim, as tuas dores, as tuas tristezas, a tua felicidade, os teus sonhos, te renovar, te plantear, né, em espanhol se diz plantearte, hacia onde queres ir, plantear-te, né, responder essa pergunta para ti, nesse ponto da minha vida, para onde que eu quero ir? Daqui para frente, para onde que eu quero ir? Como eu quero ir? Sendo que pessoa eu quero ir? Então, deixo aqui o convite para você, espero que eu tenha coberto os detalhes principais, se você tiver alguma dúvida, puxa, coloca aqui embaixo no vídeo, porque se você duvidou, tem alguma pergunta, eu esqueci de algo, eu posso responder ali no texto nas suas perguntas, me dará muito prazer fazê-lo. Se você não está inscrito no canal, aproveita esse momento, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e você vai poder acompanhar os vídeos das outras caminhadas, Soul Walk, Caminhadas da Alma com Shirayan, que nós vamos fazer em diferentes lugares do mundo. Um beijo no seu coração, que nós possamos nos encontrar em algum momento fazendo essas peregrinações ou essas caminhadas sagradas e, como todos dizem no caminho de Santiago de Compostela, buen camino, buen camino.